Olá, começando agora Pessoas Notáveis. O meu convidado é bacharel em Teologia, Gestão de Recursos Humanos, psicólogo e pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus. Ele é Edinaldo Vieira de Souza. Pastor Edinaldo, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo. Gostaria de começar com você falando sobre você. Ok, a paz do Senhor, irmão Ivan. Amém. É uma alegria poder estar aqui, sinto-me honrado pelo convite. E, bem, eu me chamo Edinaldo Vieira de Souza, nasci na cidade de Bom Jardim, Maranhão. Aos 7 anos de idade chegamos aqui em Nova Olinda. Tive uma infância bem alegre, muito feliz, né? Criado por 3 tias aqui na rua Santa Maria. Nas férias ia para B3, ficar com a minha avó e também com o meu avô. Tive uma infância dura também, né? Trabalhei vendendo geladinho, vendendo carvão, vendendo banana, vendendo bolo de arroz, né? Não sabia disso. E por último, vendendo roupas, né? Vendendo roupas. E, enfim, trabalhei também numa escola de datilografia, já para adolescência. Eu estudei, muita gente que está nos assistindo agora não sabe o que é datilografia, né? O que é máquina de datilografia. E eu estudava datilografia, meu pai enviou um presente para mim de aniversário, que era uma máquina de datilografia, e eu me tornei sócio da escola onde eu estudava, e aos finais de semana eu dava aula, né? Fiz aulas de inglês também na minha adolescência com o senhor, né? Muito bom. Quero já agradecer pela oportunidade, e como foi uma infância bem carente, bem pobre, né? Vamos dizer assim, financeiramente, você me deu a oportunidade de estudar e dar aulas para crianças, para que com essas aulas que eu dava infantil eu pudesse pagar as minhas aulas já como adolescente, né? E sou grato a Deus pela sua vida que teve grande influência para mim durante toda a minha adolescência. Que bom, Deus é maravilhoso. E depois daí das aulas de inglês? Depois das aulas de inglês eu terminei o ensino médio, né? E aqui uma situação bem difícil para emprego, para trabalho, e fui morar com meu pai em São Paulo, né? Fui morar com meu pai em São Paulo, inclusive você me deu muitas dicas valiosíssimas, né? Eu nunca tinha saído para longe assim, e bem verdade que eu passei uma vergonha ainda quando cheguei lá, né? Acho que todo mundo passa por isso. Montei um currículo, fui entregar o currículo e aí me ligaram de uma agência de emprego e perguntaram: senhor Edinaldo Vieira de Souza? Eu falei: sim, sou eu. O senhor é habilitado? Eu falei: como assim? O senhor tem CNH? Eu falei: não estou entendendo, moça. Você tem carteira de motorista? Eu falei: tenho não, né? Então, dentre tantas orientações que você me deu, você esqueceu de falar isso, né? Que habilitação e CNH é carteira de motorista. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? E a chuva de gelo? Rapaz, foi cruel. Mesmo? Foi verdade. Estava trabalhando já na empresa e quando começou a chover, né, aquela chuva de gelo, eu pensava que era o apocalipse. Pensei que o mundo ia acabar, entrei debaixo de uma mesa da salinha do encarregado, naquele desespero todo, e aí depois foram me explicar que era normal. E aí depois que me explicaram, passou o nervosismo, fui lá fora, peguei um pouquinho, comecei a comer gelo, imaginando que tinha uma geladeira no céu. São experiências que marcam. Muito bom, muito bom. Mas eu quero dizer que nós estamos aqui com o apoio de Supermercado Vitória, qualidade e garantia para lhe servir bem. Na Rua do Mercado Velho, o proprietário é o Caroline, né? É o Antônio Caroline. Play Fotos, 100% digital, 100% você, na Avenida do Comércio. Pastor Edinaldo, lá em São Paulo, foi lá que você estudou psicologia? Lá eu fiz bacharel em teologia, né, pela USP. E fiz também gestão de recursos humanos. Além de outras formações, né? Psicologia eu já estudei aqui em Santa Luzia do Paraná, depois que eu retornei em 2012. Certo. E quanto tempo você passou lá? 10 anos. 10 anos. 10 anos, onde muita gente diz que casamento arranjado não funciona, né? Para mim deu certo. A minha esposa é de São Paulo, nascida e criada em São Paulo, e quem fez toda o meio de campo foi a minha madrasta.
Eu estava muito dedicado aos estudos em 2007 e também à igreja e ao trabalho. E eu cheguei para ela e disse assim, olha, se a senhora me vier abraçado com alguma mulher em 2007, pode separar que é briga, né? Esse ano eu quero me dedicar aos estudos, à igreja e ao trabalho. E aí ela disse, você fala isso porque não conhece uma jovem da minha igreja, Primeira Igreja Batista. E aí quando ela foi contar as características dessa jovem, isso numa segunda-feira, no domingo, próximo eu já estava fazendo uma visita e no sábado seguinte eu já estava convidando para ir na nossa igreja e no domingo já estava almoçando na casa dela com os pais pedindo em namoro. Foi muito forte. É forte, é forte. Certo. Lá em São Paulo, você foi ungido pastor lá? Sim, em São Paulo. Eu comecei a dirigir igrejas já como co-pastor de uma sede setorial na cidade de Jundiaí. Então eu tinha sido já anteriormente líder de mocidade, tinha sido secretário, tesoureiro de uma região, de um setor, e aí eu fui convidado para ser o co-pastor logo de uma sede que era responsável por 15 igrejas desse setor. Então, a partir daí, depois já fui dirigir congregações, como segundo pastor ou co-pastor da sede do setor, eu já tinha autonomia do pastor setorial para trocar dirigentes, para resolver problemas, para substituí-lo em casos de reunião, para representá-lo em qualquer demanda que tivesse dessas 15 igrejas. Então já foi uma preparação, um treinamento, e aí quando ele viu que já tinha condições, ele me colocou para dirigir uma igreja, e depois fui para uma outra igreja antes de vir para cá. Isso aí já era a igreja Ministério de Perus? Perus. Tá. Quando eu fui em 2002... Fala para nós aqui, Ministério de Perus, por quê? O quê? Bem, Perus é um bairro da capital paulista, da zona noroeste, né? Então Perus é um bairro da zona noroeste de São Paulo, e pelo fato do ministério ter sido fundado lá no dia 22 de outubro de 1947, levou o nome do bairro como nome do ministério. É muito comum, né? A Assembleia de Deus Ministério Belém, porque foi fundado em Belém. A Assembleia de Deus Ministério de Madureira, porque foi fundado em Madureira, Rio de Janeiro. E Perus, porque foi fundado no bairro da capital paulista chamado Perus. E você, quando veio para cá, não existia igreja Ministério de Perus no Maranhão, né? Não existia. Então você é o... Eu sou o fundador da igreja no estado. Isso. Conta aí para nós como foi. 2012. Em 2002, quando eu fui para São Paulo, eu já fui debaixo de uma promessa, né? Então Deus usou pessoas aqui para dizer que Ele iria me levar para um outro estado, para uma preparação, né, para um treinamento, mas que Ele me traria de volta para cuidar de um povo. Na minha cabeça, a Assembleia de Deus era só uma, não existia questão de ministérios, né? Então a gente nascido e criado aqui, praticamente não, de fato, né? Nascido e criado aqui. Então, quando eu cheguei em São Paulo, a primeira Assembleia de Deus que eu vi, pertinho da casa do meu pai, eu já entrei. Então, quando eu entrei lá em 2002, em dezembro, vi que os cultos eram da mesma forma que eram aqui, a liturgia não mudava, os costumes não mudavam, e aí depois que eu fui entender que eu estava dentro de uma igreja, Assembleia de Deus Ministério de Perus, e aí fui entender que havia essa diversidade de ministérios. Como eu me identifiquei, já fiquei lá em 2002. E aí havia um desejo de abrir a igreja no estado do Maranhão, e como eu tinha uma promessa de vir para cá, tanto é que quando eu cheguei lá, com 3 meses que eu estava lá, pela primeira vez fui andar de ônibus, e uma mulher dentro do ônibus, usada por Deus, ela confirmou a promessa que eu recebi aqui antes de ir, que Deus havia me levado para uma preparação, para um treinamento, mas que Deus me traria de volta. Então Deus fez essa promessa logo que eu cheguei lá. Na verdade, confirmou. 10 anos depois, houve Deus ia evidenciando a cada dia que era hora de voltar, e aí Perus abraçou a causa, e nós viemos em dia 18 de abril de 2012, nós inauguramos a nossa igreja aqui no estado do Maranhão, na cidade de Nova Olinda, aqui na Rua da Paz, pertinho aqui do estúdio. Eu lembro. No Maranhão, quantas cidades tem a Igreja Ministério de Perus agora? Hoje nós estamos em 6 cidades, sob a nossa tutela, sob os nossos cuidados, incluindo a cidade de Parauapebas, estado do Pará. Então, no Maranhão nós temos Nova Olinda, que é a nossa sede, onde nós temos 11 igrejas aqui em Nova Olinda, entre zona urbana e zona rural, são 11 igrejas. Nós temos uma igreja na cidade de Governador Nunes Freire, uma igreja na cidade de Santa Luzia do Paruá,
uma igreja na nossa capital, São Luís do Maranhão, 2 igrejas em Tutóia, Maranhão, divisa com o Piauí, no Delta do Parnaíba, e agora em março fez um ano que nós abrimos a nossa igreja em Parauapebas, estado do Pará, ligado a nós aqui em Nova Olinda. Então são 5 cidades no Maranhão e a 6ª cidade que nós cuidamos fica em Parauapebas, estado do Pará. Você tem que viajar tudo isso Regularmente, isso. Nós estivemos agora em abril em Tutóia, fazendo o telhado de uma das nossas igrejas. Agora em maio nós estivemos em São Luís. Então a frequência menor nossa é Parauapebas, pela distância. Mas em São Luís, Tutóia, Nunes Freire, um mês sim, um mês não, Santa Luzia do Paruá, um mês sim, um mês não. E aqui dentro de Nova Olinda, todos os meses, nós temos um dia marcado, uma vez por mês, a gente vai em todas elas. É muito serviço, né? É muita correria. Se fosse outro ministério, você seria bispo. Sim. Por exemplo, na Igreja Renascer lá, quem tem um cargo assim é bispo, Isso. porque corresponde, né? Administra também as outras igrejas. Em Perus, a gente tem o nome de pastor regional, né? Pastor de campo regional. E o nosso campo regional compreende Maranhão e Estado do Pará. Então, qualquer cidade do Maranhão, nós temos essa liberdade por ser responsável pelo Estado. Mesmo não tendo igreja em todo o Estado, mas nós, para Perus, para o nosso ministério, nós somos responsáveis pelo Estado do Maranhão e Pará. Ok. Supermercado Vitória. Qualidade e garantia para lhe servir bem. Na Rua do Mercado Velho, na organização do Emanuel Caroline. Play Fotos, 100% digital, 100% você, na Avenida do Comércio. Pastor Edinaldo, várias perguntas aqui. A primeira é assim: na igreja, o casal não casado pode tomar a ceia? Se pode, se não pode, por quê? E por que pode, por que não pode? Bem, o casal não casado, ele pode congregar, se tiver um bom comportamento, né, se eles estiverem dentro de alguns padrões, eles podem até ter oportunidades de dar uma saudação, de cantar. Agora, a Santa Ceia ele está privado, né? Então, ele não é um membro, só é membro quem é batizado nas águas, né? Então ele, no caso amaziado, ele não pode se batizar. Caso ele seja batizado, ou ela, ou os dois sejam batizados, mas moram junto, e o fato de não serem casados, isso também impede. São batizados, mas não estão em comunhão, né? Então o nosso ministério, como todas as Assembleias de Deus, elas não permitem a participação da Santa Ceia, uma vez que não são casados no civil. Correto. Vamos falar agora do arrebatamento. Vamos lá. Arrebatamento. Acredito ser bem próximo. Tá. Fala de arrebatamento, a gente fala também de grande tribulação. De acordo com o seu conhecimento teológico, não sei se eu posso separar esse conhecimento do ministério, o arrebatamento ele vem antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação? Bem, existem aí as 3 linhas teológicas, né, que é o pré-tribulacionista, que é o que você falou que vem antes, mid-tribulacionista, que é o que vem no meio, após 3 anos e meio, e o pós-tribulacionista. Nós cremos piamente e defendemos o pré-tribulacionista. Então nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Antes, ok. Você acha assim, ou o ministério diz assim, ou você acha, como é que é? Isso aqui a gente é um pensamento casado, né? Então eu penso e creio, e o ministério pensa, crê, ensina e defende. Ok, isso. Beleza. Me fala, o pastor de uma igreja, ele tem várias situações, né? Pessoas que chegam para conversar, coisas absurdas, coisas... Qual o caso mais absurdo que você já identificou, assim, alguém já chegou e falou, ou você presenciou? Certo, eu dirigi 3 igrejas em São Paulo, né? A sede do setor, que hoje é uma regional, e mais 2 igrejas. Normal, vamos dizer assim, dentro da normalidade. Porém, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um fato, já aqui em Nova Olinda, que
talvez a gente poderia imaginar que houvesse em um outro país, não no Brasil, mas um outro país. E eu me deparei com esse caso aqui, no ano de 2012, que foi o ano que nós chegamos. Nós inauguramos a nossa sede, daí por diante começamos a fazer cultos em alguns vilarejos, em alguns povoados, e em um povoado em especial, nós nos deparamos com uma situação assim. Nós implantamos a igreja nessa localidade, e antes dessa implantação da igreja, estava acontecendo o seguinte: teve um homem que foi morar com uma mulher, e essa mulher já tinha mais ou menos uns 5, 6 filhos de um outro relacionamento, crianças ainda. Então ele foi morar com essa mulher e praticamente ajudou a criar essas crianças, né, que ainda eram crianças. E aí, com o passar do tempo, uma dessas filhas dessa mulher, que era enteada desse homem, foi crescendo, tomando o formato já de mulher. E ele olhou para a mãe, que era a esposa, e olhou para a filha e disse: vale a pena trocar agora, né? Isso antes da igreja ser inaugurada lá. Então ele troca a mãe pela filha. Então abandona a mãe com os 5 filhos e agora vai morar com a enteada. E daí tudo bem, dentro do passar do tempo, essa enteada, que agora é a esposa oficial desse moço, ela convida uma amiga para fazer uma experiência conjugal ali durante uma noite. Ela chega para a amiga e diz assim: fulana, você topa eu e você ter uma noite de aventuras, de prazer com meu marido? Aí essa amiga, essa convidada, disse: eu topo, veja com ele se ele aceita. E aí ela vai, conversa com ele, e quando ela fez essa pergunta para ele, ele disse: deixa eu pensar, aceito. Né? Demorou. Então, não demorou 5 segundos, ele já topou. Então ela vem para fazer essa experiência, gostaram, né? E aí ela não saiu mais do relacionamento, era só uma experiência. E aí o que acontecia? Em um ano ele tinha um filho com essa convidada, e a outra ajudava a cuidar do resguardo e da criança. Aí no outro ano ele tinha um filho com a outra, e a convidada ajudava a cuidar dela e da criança. E aí um ano com um filho de uma, um ano o filho da outra. Nesse momento a igreja chega. Chegamos aí. Já estava nesse meio termo. Começamos a pregar, evangelizar. A mãe, que foi abandonada, né? A mãe dessa moça que se tornou a esposa depois, ela se converte. Ela aceita Jesus. Depois a filha dela também aceita Jesus. Só que já não tinha mais um clima chato, porque a mãe já tinha um outro esposo, já tinha outro relacionamento. Então, se organizaram, se perdoaram. Essa filha que tomou o esposo da mãe, convida a moça, a convidada, para vir para a igreja. E ela vem. E também aceita Jesus. Aí nós temos na igreja a mãe, a filha que tomou o marido e a convidada. Essas duas, a filha e a convidada, gostaram muito de Jesus, amavam Jesus, e nós não podemos ficar com Jesus só para nós. Precisamos pregar para o nosso marido. E aí as duas vão e pregam para o marido. O marido vai e se converte também. A razão de não ter cabelo também se dá a essa situação, né? Então eu estou na igreja, no interior, aqui em Nova Olinda, com a mãe, com a filha que tomou o marido da mãe, com a convidada e com o marido. O que fazer? Né? Então é um lugar que não tinha igreja, nem evangélica e nem católica. Então o povo cru, assim, espiritual, né? Então o que fazer? Orar. Esse caso estava fácil da mãe, porque ela já tinha outro marido, então já não tinha mais uma complicação. O que fizemos? Oramos a Deus, Deus nos deu uma orientação para a gente chegar na convidada, né, que chegou depois, pedir que ela saísse do relacionamento, com medo da reação do marido. Já pensou? Ela chegar e dizer: olha, a igreja me procurou, o pastor me procurou e falou isso e isso. Então, mas debaixo de oração, debaixo da orientação de Deus. E quando conversamos com ela, ela disse: não, pastor, eu já tinha sentido de Deus que isso é errado mesmo. Né? Que isso é errado mesmo. Então eu estou saindo do relacionamento. Então ela sai. Agora ela também arruma um parceiro, né, um companheiro. E aí ficou só a filha, que agora já não era mais enteada, já era a esposa oficial, com o moço. Então ficou tranquilo. Com o passar do tempo, ele já estava cantando o hino da harpa, agora só com uma mulher, né? Cantando o hino da harpa, cantando: ó, como cego andei e perdido, e as lágrimas desciam. Era coisa linda de se ver. Daí, para a glória de Deus, até hoje eles estão firmes na igreja, esse casal, né, está firme e tem dado certo, para a glória de Deus. Então é uma coisa que parece de outro planeta, mas aconteceu aqui em Nova Olinda. Eu já vi em filme isso aí. Em filme. A convidada continua na igreja? Ela mudou, ela já não mora mais, eu perdi o contato também. Foi embora? Foi embora. A mãe da moça continua? Continua. A mãe e a moça. A
A convidada, ela mudou de Nova Olinda, não tive mais contatos. Mas saiu crente. Rapaz, que coisa, né? Coisa de louco. E Deus é bom que restaura tudo. É o evangelho, né? O poder do evangelho, ele transforma o mais vil pecador. Rapaz, quem diria que existiam essas coisas? Pastor, uma pergunta aqui sobre divórcio. O casal na igreja, casado, crente, tudo, congregando bem. De repente, não dá mais certo, briga, separa, aí se divorcia. De acordo com seus conhecimentos e com a palavra e o ministério. Pode casar de novo? Com outro? O próprio Jesus, ele dá validade para o divórcio na questão da traição, né? Houve adultério, então a Bíblia dá legalidade para isso. Obviamente a gente tem acompanhado muitos casos e também questão de espancamento, né? A gente já teve casos de pessoas que eu já presenciei, pastores dizendo assim para mim, que eles foram aconselhar um casal que a mulher apanhava do marido e aí ele aconselhava a mulher não separar. E aí ela disse, olha pastor, tudo bem, eu vou ficar casada, mas quando ele for me bater, eu vou chamar o senhor para o senhor apanhar no meu lugar, né? Então assim, embora a Bíblia dá legalidade para divórcio na questão do adultério, nós também, nessa questão de espancamento, de agressão física, nós entendemos também que não há condição de permanecer. A gente aconselha, caso não haja resultados ou não seja frutífero o nosso aconselhamento, a gente não tem impedimento. E aí, feito isso, a gente, né, ou caso de adultério ou de espancamento, a gente não proíbe o novo casamento. Ok. Ministério concorda? Sim, tudo? Sim. Beleza. Fale agora sobre mais uma outra experiência grande assim na igreja. Quantos anos de pastor? Eu tenho, de 2009 até agora, me ajudei na matemática, 15 anos. 15 anos de ministério pastoral. Então já passou por várias situações, já. Casos engraçados, casos sérios como esse que foi falado aí. Teve um assustador aqui em Nova Olinda, né? Aqui em Nova Olinda, assim, se alguém me contasse, Ivan, eu teria um pouco de dificuldade de acreditar, né? Mas eu estava lá, a mãe é minha testemunha e o pastor Naldo também testemunha, né? Então é um caso que, contando assim, é meio difícil, mas foi real. Uma mãe me liga e diz o seguinte, pastor, vem aqui que o meu filho está endemoniado e está trancado no quarto e, enfim, a gente não sabe mais o que fazer. Tudo bem, vamos lá. Aí foi eu, minha mãe, diaconisa da igreja, e pastor Naldo, né, que é o meu co-pastor na sede. Isso eu acho que no ano de 2013, mais ou menos, né, 2013, 2014. E aí nós fomos. Quando chegamos na casa, a mãe do garoto já 17 para 19 anos, mais ou menos, essa faixa etária, entre 17, 18, 19, por aí. Quando chegamos lá, ela disse, olha, ele está trancado no quarto, ele já quebrou a cabeça do pai dele. Ele pegou a janela, tinha uma grade na janela, ele pega a janela de madeira e abre com força e bate na cabeça do pai dele, abre um rasgo e aquele rasgo levou 9 pontos. Quando chegamos lá, ela foi contar essa história. Ele já quebrou a cabeça do pai dele, aí já, pai, se ela tivesse falado isso por telefone, eu teria dito, não, irmão, não vai dar pra ir aí, eu tô meio ocupado agora. Porque se quebrou a cabeça do pai, o que vai passar comigo, né? Ela ocultou essa informação. Enfim, nós já estávamos lá, agora tinha que partir para cima, né? E aí, quando ela abre a porta do quarto, que a gente entra, ela fecha a porta. Porque eu ia entrar com a porta aberta, qualquer coisa, um olho nele e um olho na porta, né? E aí, quando nós três, eu, pastor Naldo e a mãe entramos, ela fecha a porta e ela pelo lado de fora. E aí tá lá o cara, a porta fechada, a janela tem grade, não dá pra gente pular, né? E assim, a gente ficou todo arrepiado, um clima mesmo, a gente ri agora, né? Mas na hora lá a vontade era de desmaiar. Terrível, terrível, terrível. E aí nós estendemos as nossas mãos assim e começamos a repreender. E aí o que é difícil de acreditar está por vir. Naquele momento ele está deitado, ele dá um salto para trás. Tem essas quinas da parede, que é uma parede que vem e outra que se encontra aqui, né? Então tem um canto da parede. Então quando ele salta para trás, ele fica grudado na parede.
com as duas pernas assim, no ar, a cama embaixo, ele grudado na parede, com o tronco solto e fazendo esse gesto, com a língua tipo de uma serpente, de uma cobra. Ele grudado na parede, do salto que deu para trás. E aí quando nós levantamos as mãos, começamos a repreender, ele cai na cama. Depois de uns 2, 3 minutos, ele cai na cama e começa a falar em línguas estranhas. Para quem não conhece, olha que bênção, olha o que Deus está fazendo, né? Libertou e já batizou. Só que a gente entendeu que ali que era o próprio demônio querendo nos confundir. E aí nós entendemos, repreendemos. Aquele moço foi liberto, ele se reconciliou, ele foi embora para outro estado, e há um tempo atrás, conversando com a mãe dele, disse que ele está firme na igreja, né, casou, já tem família, e tá. Inclusive ele mostrou um vídeo de tendo um culto na casa dele que ele havia comprado. Então Deus fez prosperar, Deus abençoou, mas é algo difícil de acreditar, né? Então quem não estava lá, para crer fica meio assim, mas é verdade. Não, eu acredito, tá? Sem dificuldade. Até mesmo aquele caso lá que chovia. Sim. Então, isso foi terrível. Então, esse caso aí foi, acho que 2013 também. Durante o dia, né? Durante o dia, o tempo aberto, o sol escaldante, mas eles tinham que comer, esse casal, eles tinham que comer com guarda-chuva, porque caíam umas gotinhas de água do telhado e dentro da gotinha de água tinha um pedacinho de linha. Né? E o que acontece também, uma certa feita, o senhor da casa lá sozinho, com a porta fechada, ele sentiu uma pancada nas costas, ele estava só de short, quando ele passa a mão, que pega, diz que era um pedaço de carne moída, que jogaram nas costas dele. Né? Jogaram nas costas dele, só que ele estava sozinho, portas fechadas. Meia-noite, eles dizem que a cama se balançava. Uma certa feita, eles com o mosquiteiro, eles viram quando veio uma sandália e uma peça íntima que atravessou o mosquiteiro e caiu na cama. E aí eu me propus a fazer uma campanha. Era meia-noite que acontecia isso aí, sempre à meia-noite. Então foi eu e mais um obreiro fazer uma campanha de 12 dias. Eles não congregavam com a gente nesse tempo, esse povo. E aí nós vamos fazer uma campanha de 12 dias. Então eu confesso para você e para quem está nos assistindo, que nessa campanha de oração eu orava com o joelho no chão e o outro erguido. Para qualquer... né, entendeu? Qualquer coisa. Então é o famoso vigiar e orar. Né? Então eu orava com o joelho no chão e o outro ficava mais fácil de levantar. Isso 12 dias. Com 7 dias ela disse, pastor, tá pior. Piorou. Não é só mais meia-noite. Às vezes essa movimentação acontece em outros horários também. E aí com muita calma, olha, mas tenha cuidado, né? Fica tranquila, porque é como se nós estivéssemos mexendo numa casa de formiga. Quanto mais você mexe, mais a gente vai ter essas retaliações. E para a glória de Deus, com 10 dias já tinha sanado todo o problema. Com 12 dias nós estávamos fazendo culto de ação de graças. Eles passaram a congregar conosco e nunca mais aconteceu. Né? Mais uma vez Deus... Estamos com o apoio de Supermercado Vitória. Qualidade e garantia para lhe servir bem. Na Rua do Mercado Velho, na organização do Antônio Caroline. Play Fotos, 100% digital, 100% você. Na Avenida do Comércio. Pastor Edinaldo aqui no podcast Pessoas Notáveis. Pastor, lá em João 9... 1 e 2, fala sobre o cego, né? Na minha versão, que eu gosto de estudar na linguagem de hoje, diz assim: Jesus ia passando e eles viram um homem que nasceu, um homem cego, ele nasceu cego. Aí um discípulo diz assim: mestre, aquele homem nasceu cego por quê? Porque ele pecou ou porque os pais deles pecaram? Aí fica assim, pô, como é que o cara ia pecar antes de nascer? Isso é um erro de tradução ou o que é? Na verdade, na cultura judaica, havia essa crença de que a pessoa já poderia pecar no ventre da mãe. Então, para nós é um absurdo, que para eles era normal, uma coisa altamente normal. Né? Então, era comum e esse pensamento pairava por todos eles de que a pessoa já poderia pecar ainda no ventre, pelo fato de já ser uma alma vivente lá dentro. Né? Então, o que para nós causa estranheza, para Jesus e para os demais não causava estranheza nenhuma. E aí, quando Jesus vai dizer que nem ele, tanto é que Jesus vai dar legalidade para a pergunta. Quando
quando eles perguntam quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego, Jesus poderia dizer, rapaz, deixa de loucura, tá louco? Como é que alguém vai pecar no ventre, né? Então Jesus vai dizer o quê? Nem ele e nem... Pode ver que Jesus vai dar legalidade para a pergunta. Nem ele e nem seus pais pecaram para que nascesse cego. Ele nasceu cego para que se manifestasse nele a glória de Deus. Cultura é um negócio sério, né? O que para uns é altamente loucura, para outros... Eu já ouvi falar isso antes. Essa cultura judaica aí que poderia pecar antes de nascer. É um negócio meio louco. Pastor, e a política na igreja? O senhor é a favor? Política que eu falo o seguinte, que tem igreja que quer que tenha um candidato na igreja, ou um vereador, ou um deputado, ou um prefeito, você de acordo com o seu ministério, né? Então não pode separar os seus pensamentos do ministério, tá tudo junto, casado, né? Tá tudo junto. E como é que é? É legal, é a favor ou não é a favor? Ivan, por incrível que pareça, em São Paulo, eu fazia parte da comissão política da igreja. Né? Então eu fazia parte da comissão política da igreja. E a ponto de me reunir com lideranças da igreja, então a igreja lançava o candidato, ou da nossa igreja, ou alguém que a gente decidisse apoiar. Né? E aí nós fazíamos toda aquela movimentação para eleger aquele candidato, porque se faz necessário. A gente entende que lá são criadas as leis, muita coisa nasce lá, né, para reger tanto o município, quanto o estado, quanto o país. Então nós como cristãos jamais nós podemos ficar de fora. Nós devemos defender com todas as forças essa questão. Isso em São Paulo, eu fazia parte da comissão política da igreja. Temos deputado estadual lá em São Paulo, temos vereadores, enfim, e somos bem envolvidos nisso lá. Quando eu chego em Nova Olinda, eu tive que mudar o meu pensamento. Não o pensamento num todo, mas um pensamento para Nova Olinda. Porque em São Paulo é possível você fazer política. Lá é possível. Cidade grande é possível. Aqui, no ano de 2012, quando eu cheguei, havia uma campanha em andamento. Não é? Em 2012, quando chegamos. Inauguramos a igreja em abril e havia já uma campanha em andamento para prefeito. Visitando uma família da Vila Esperança, eu constatei a separação de um casal, que a mulher queria colocar a foto, o cartaz de um candidato, e o marido queria colocar do outro candidato. Né? E por conta disso, eles não entraram no consenso, eles se separaram. O casal se separou com filhos pequenos. E aí eu fui ver que tem famílias aqui que eles não conversam com os seus familiares por conta política. Que tem irmãos da igreja que têm raiva de outros irmãos, que não conversam. E aí eu optei, isso é uma coisa não do ministério, é um pensamento meu, uma coisa minha, de não me envolver politicamente aqui em Nova Olinda. Voto, logo que eu mudei para cá, transferi o meu título, só que eu não uso a igreja para favorecer um ou outro, como também não aceito doações políticas. Já tive propostas de emprego, já tive propostas de doações. Então nós temos hoje 11 igrejas aqui em Nova Olinda, todas construídas, todas próprias, e eu posso dizer com toda certeza que nós não temos um prego doado por político. É uma coisa do ministério, não é uma coisa minha para Nova Olinda. Então, optei por isso, porque nós às vezes temos 2 lados ou 3 para prefeito, né? Agora, 2024, nós temos três lados. Então, se eu tomo partido para cá, porque na igreja tem eleitor dos 3 lados. Das 3 situações, tem eleitores. Se eu tomo partido de apoiar esse, os que votam nesse aqui vai ficar feliz. Só que eu vou entristecer 2 partes. Se eu vou tomar partido para cá, de igual modo, 2/3 vão ficar tristes. Então, o melhor é a gente não envolver. Peço que os irmãos, já fiz esse pedido, para que eles nunca usem a igreja para ter algum favorecimento político. Eles, por conta deles, com famílias, eles são livres, mas não podem usar a igreja como pretexto de ter benefício próprio. Então hoje nós não aceitamos, não nos envolvemos, não apoio nenhum nem outro, sou neutro, voto, mas não pretendo e não quero exercer a minha função, o meu papel, a minha posição para influenciar.
né? Eu digo, olha, irmãos, observem, vejam o que é melhor para o município, a gente esclarece, mas sem tomar partido. Certo, correto. Quantos membros no município de Nova Olinda do Maranhão a igreja Ministério de Perus tem? Entre membros e congregados, membros são todos aqueles que estão em perfeita comunhão no sentido de tomar Santa Ceia, que foram batizados, e congregados é aqueles que aceitaram Jesus, mas por uma razão ou outra ainda não se batizaram. Nós temos cerca de 400 crentes dentro de Nova Olinda do município. Bom número, né? Bom número. E você tem noção assim a nível nacional? Tenho. Do Ministério? Nós temos hoje o Ministério de Perus, né? Ele está em 20 estados brasileiros, 19 países. Nós temos 1.200 templos construídos próprios. No Brasil ou geral? Brasil e exterior. 1.200 templos. Nós temos 12.000 obreiros cadastrados, todos regularizados no sistema da nossa igreja. Isso a nível de mundo, né? 12.000. E membros, nós temos mais ou menos 150.000. Isso eu digo membros. Só aqueles que participam da Santa Ceia aqui, fora os congregados, que é um número bem expressivo. Então esse é um dado do site da nossa igreja oficial, mais de 150.000 membros. Me conta aí agora sobre algum caso assim engraçado que já aconteceu com você, sendo pastor. Algum caso engraçado, foram diversos já, né? É engraçado, mas foi assustador na hora, né? Então eu sempre fui muito dado de chegar na pessoa, não conheço, já abraço, né? Então sempre de infância a gente é assim, né? Então eu fui num povoado. Desde aquele tempo tinha cabelo. Tinha cabelo, a barriga era pequena. Eu lembro. Então eu fui num lugar, num povoado, e tinha muita mortalidade lá, né? Então, na questão de homicídio mesmo, muitos homicídios. A ponto do pessoal achar que a gente não ia implantar a igreja lá por conta desses constantes homicídios. E aí fui fazer uma visita com os irmãos ali, e aí cheguei numa casa todo feliz, já abracei lá o proprietário da casa, e os filhos, a esposa, e convidei para o culto à noite. Quando saímos daquela casa, a irmã disse assim: pastor, o senhor é maluco. Eu falei: mas por quê? Aquele homem que o senhor abraçou, ninguém abraça ele. Aquele homem é matador de gente. Inclusive, o último que ele matou, ele sangrou, como sangra uma galinha, derramou o sangue numa taça e bebeu o sangue. Aí quando eu disse: bela amiga que a senhora é, vai me avisar depois, por que não avisou antes? Aí foi motivo de gargalhada, né? Primeiro porque eu estava vivo, saí vivo, mas pelo fato de eu ter brigado com ela, porque ela foi me avisar depois do abraço e não antes. Eles foram para a igreja? Não, a esposa foi, mas ele não foi. Mas onde me via cumprimentava. Aí eu já abraçava, já meio depois de ser avisado. E acabou que ele foi numa festa no outro povoado e lá tiraram a vida dele. Ele foi morto. Triste, né? Estamos aqui com o apoio de Supermercado Vitória. Qualidade e garantia para melhor lhe servir. Na Rua do Mercado Velho, o proprietário Emanuel Caroline. Play Fotos, 100% digital, 100% você, na Avenida do Comércio. Pastor, depois você vai contar mais coisas assim. Certo. Mas eu quero falar aqui o seguinte: o jejum. O crente que não jejua, isso interfere na salvação dele? Não. De modo nenhum. O jejum é uma separação, é uma consagração, é um propósito a mais, mas de modo nenhum vai interferir na salvação. Então o jejum ele vai te aproximar mais de Deus, né? O jejum, ele, por conta desse sacrifício que você faz, você vai ter uma intimidade maior. O próprio Jesus vai defender, né, para a questão de autoridade, quando ele vai dizer: olha, os discípulos foram expulsar lá um demônio e não conseguiram, e aí ficaram perturbados com aquilo. E quando Jesus chegou, expulsou e brigou ainda com eles. E aí quando chegaram em casa, eles foram questionar por que eles não conseguiram fazer aquilo. E aí Jesus vai dizer: olha, tem espírito maligno, né? Tem demônio que só sai com jejum e oração. Então essa questão de autoridade, mas não para salvação, mas para autoridade mesmo. Olha, sinceramente, até hoje eu não entendi muito bem, porque eu já vi vários comentários
Ah, uma vez uma senhora disse assim para mim: não, o meu jejum foi bom, sabe, eu passei uma fome danada, foi pesado. Eu disse, mas por quê? Porque eu sofreu, ficou com muita fome, então o jejum valeu. Tem gente que usa do jejum para emagrecer, né? Então, assim, o propósito, a finalidade é totalmente fora. Então o jejum a gente entende que não é o sofrimento, porque eu estou jejuando, eu estou passando fome, então não. valeu. É uma abstinência do alimento, você vai se abster daquilo, né, por um tempo, por um propósito. É importante, e aí do fato engraçado que você perguntou, eu me lembrei agora de um fato relacionado ao jejum. Nós temos um obreiro aqui em Nova Olinda, ele novo convertido, né, e aí a gente orientando, passando as primeiras instruções, e a esposa me liga na época: pastor, pelo amor de Deus, 3 horas da tarde, pelo amor de Deus, vem aqui em casa que o meu esposo tá desmaiando, tá passando mal aqui. E aí eu peguei o carro e fui para lá. Quando cheguei lá, já peguei a identidade dele, o cartãozinho do SUS, coloquei ele no carro e desci para o hospital. O homem pálido, verde, azul, mudando de cor. E aí quando cheguei no hospital, deixei ele lá com o médico consultando, aí saí para ver uma outra coisa lá fora, uma outra situação. Quando eu voltei, o médico estava prescrevendo uma receita. E a receita era um prato de arroz com feijão e um ovo frito. Era fome. Então ele não havia comido nada desde as 6 horas do dia anterior, das 18 horas, e nas correrias do dia a dia, já era 3 da tarde, ele andando no sol escaldante, com fome, sem tomar café, sem comer nada, e aí estava passando mal e o médico prescreveu dizendo que era fome. Falei, cuidado, varão, me ajuda. Rapaz, há um período certo, assim, determinado, jejum, período de, assim, de horas. Por exemplo, eu não tenho costume de tomar café. Agora eu estou indo tomar café na casa da minha mãe, né? Achei bonito o meu tio fazer isso com a mãe dele, com a minha avó, e eu estou fazendo isso, mas não é um costume que eu tenho. Então, se eu não tenho costume de tomar café, então o meu período até meio-dia é normal, porque eu já é um hábito de não comer nada. Então é obviamente que a gente ficaria até meio-dia sem comer nada. Com o meio-dia é o meu hábito de almoçar, então eu começaria, vamos dizer, esse propósito de sacrifício dali do meu horário habitual do almoço para frente. Quem tem o hábito de comer já pela manhã, ele se abstém daquilo, então já... Mas não é questão de... Eu tive um obreiro que disse que gostava de jejuar da meia-noite às 6 da manhã. Eu falei, miserável, rapaz. Enquanto dorme, né? É bom. Mas é sempre aconselhável a pessoa não forçar demais. Né? Então, cada um tem um limite. Por exemplo, quem é diabético tem que ter um cuidado especial. Né? Porque o diabético ele tem que ficar comendo de 3 em 3 horas. Né? Não ir contra as indicações médicas. Né? Então, é importante ser uma coisa consciente e mais com responsabilidade também. Houve um caso aqui que foi terrível, falaram que foi carro do jejum. Sim. Lembra do rapaz? Lembro. Até enlouqueceu. Eu não sei se procede, mas dizem que foi porque ele foi jejuar e... eu vi o comentário também. É porque assim, falta uma orientação, né? Então a pessoa, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, aí o cara acha que... né? Lá em São Paulo... A vida é totalmente diferente aqui, né? Então, indicava-se a jejuar no trabalho. Você está trabalhando, está jejuando. Mas eu não sei se é legal. Por quê? Porque a gente não está... Eu não sei se estou errado, mas eu acho que o jejum é um particular com Deus, é um tempo que eu tiro, estou ali, concentrado. A partir do momento que eu estou trabalhando, não está legal, porque eu estou resolvendo uma coisa, outra e outra... Mas lá ou faz assim ou não faz, né? Porque a vida é corrida demais. Né? Corrida demais. Então o ideal é que seja assim. Agora, se não pode fazer assim, entre o não fazer... melhor fazer fazer assim, né? Mas o ideal é que você tenha um tempo assim para meditar na palavra, para louvar o Senhor, tirar um momento de oração, que você esteja com a tua mente se esvaziar de tudo aquilo que é externo, né? E ficar aqui um momento com Deus. Quando não se dá, aí optar por não fazer porque não tem o tempo, aí vem o segundo plano de fazer dentro das condições que você tem para fazer, até que você tenha as condições que você ainda não tem. Pastor, você falou na pré-entrevista algo que você queria falar, que era uma história, Foi de um afogamento. Mas tem outra coisa, sem ser o afogamento. Mas conte aí do afogamento.
Certo. Esse afogamento eu tinha 7 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, garoto, né? Muitos amigos, sapeca. E aí tinha uma olaria aqui você ia pela rua Santa Maria, passava o Igarapé, aí tinha um areal onde era um campinho de futebol e tinha outro Igarapé e depois a olaria. E no domingo eu fui lá com os meninos da mesma faixa etária que eu, 7, 8 anos, não tinha ninguém trabalhando na olaria, e aí nós atravessamos esse primeiro Igarapé, fomos para o segundo, e lá estávamos tomando banho. Na borda do rio era arenoso, né? Tinha areia, então tranquilo. Só que quando você ia um pouco mais para o fundo, era liso, aquele barro liso, escorregadio. E lá era fundo. Então, enquanto a gente estava aqui na borda do rio, tranquilo. Aí eu fui querer um pouco além do que podia, né? E aí quando eu pisei naquela parte lisa, automaticamente eu escorreguei para a área funda. E aí comecei a subir e descer. Os meninos não foram, porque sabia que se fosse para me tirar de lá, ia morrer junto, abraçados. E aí ficou naquele desespero todo. Era eu mais uns 3 ou 4. E aí eu fiquei subindo e descendo, subindo e descendo. Os meus sentidos já estavam quase desaparecendo, né, sumindo. Bebi muita água. Inclusive a minha barriga é assim por conta disso. Nunca diminuiu, é grande até hoje. Isso no domingo. E aí quando o Luiz, que ele trabalhava antes na Semac, ele chamava de Curica. Ele trabalhava na olaria e ele foi ver um forno que estava queimando os tijolos. Então ele passou, tinha uma pontezinha, só uma tábua do Igarapé, né? Então ele passa por cima, estava de tênis, todo arrumado em roupa de domingo, aquela roupa padrão. E aí quando ele viu o menino subindo e descendo na água, subindo e descendo, ele só tirou o tênis, comia e tudo, ele mergulhou. E nesse momento que eu estava quase perdendo os sentidos, eu senti como uma mão tivesse pegado, e de fato foi, né? A mão dele pegou na minha perna, no meu pé, e me trouxe para fora. Eu já tinha bebido muita água, e por conta disso, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos, toda vez que eu via, eu tomava benção, né? Então eu fiquei muito grato a Deus pela vida dele, né? Fiquei muito feliz por Deus ter colocado ele naquele momento, naquela hora. Se ele atrasa 1 minuto, eu não estaria aqui com você hoje. Foi bem terrível. São os planos de Deus, né? Deus dá um suporte. Você pensa em algum livro, escrever alguma coisa assim? Registrar em algum livro? Penso. Inclusive já tenho um tema para o livro, né? Vou até adiantar logo aqui, né? Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Que bom, já tá. Eu quero fazer uma capa assim em cima, preto e branco, aquelas coisas meio como que não ia dar em nada, né? E a parte de baixo tinha tudo para dar errado, com essa descrição, preto e branco, tudo esquisito. E a parte de baixo mais deu certo, já em colorido, tudo bacaninha. Baseado em algumas histórias de pessoas que a gente tem acompanhado aqui em Nova Olinda, de pessoas que tinham tudo para dar errado. Nós temos um caso de um exemplo na nossa igreja aqui, de que a mãe criou os filhos, inclusive ele, no alcoolismo, ela bebendo, né? Ela bêbada. Um irmão foi morto a tiros, o outro tem uma vida totalmente perdida, e esse rapaz, ele é dirigente de uma igreja nossa, né? Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E como ele, muitos casos nós temos aqui de pessoas que saíram do lixo e hoje estão no luxo, para a glória de Deus. Quando você falando aí tinha tudo para dar errado, eu lembrei de um videozinho, um short curtinho que eu vi lá do Manuel Gomes, não sei se você viu. Caneta azul, né? Professora Creuza, a senhora disse que eu não dava nada, eu tô aqui em Paris. Eu vi. Eu vi. Tá na moda isso aí, já tem muita gente fazendo desse jeito. Fazendo esse videozinho aí, desabafando com as professoras, né? Desabafando, Então, falar em professora, eu quero aqui te agradecer, mas eu estava me recordando hoje de um fato. Você foi a primeira pessoa na minha vida, né, que perguntou como estavam as minhas notas na escola. Foi? Não lembro. Eu estudava aqui no Santa Isabel, e para você foi uma pergunta normal, né? E aí, Reginaldo, como estão as notas? Será que vai passar esse ano? Quando eu cheguei em casa eu comecei a chorar. Porque ninguém nunca havia me perguntado isso. Eu sou filho de pais separados, né? Então meu pai mora em São Paulo, minha mãe já morou em Governador Nunes Freire, já morou no Pará, e quando morava aqui, morava no bairro Novo, eu aqui no centro, criado por 3 tias que ainda eram jovens na época, com as suas preocupações. E enfim, eu sempre fui muito solto,
no sentido de que não havia aquela fiscalização que hoje a gente tem com os nossos filhos, de saber se tem tarefa, se tem trabalho da escola. Então, se eu quisesse fazer, eu faria. Se não quisesse, também não faria, ninguém tinha nada a ver com isso, né? Mas sempre fui muito dedicado, muito esforçado, por conta própria, obviamente. E quando você me fez aquela pergunta, aquilo me marcou e me marca até hoje. Se você não lembra, porque para você foi só uma pergunta, mas para mim marcou muito. Né? Aquele teu gesto de preocupação, de saber como eu estava na escola, aquilo ali foi muito forte. A nossa amizade foi... Quando eu cheguei aqui, conhecia ninguém, né? E, consequentemente, através da igreja, eu conheci você, o Domingos. É o grupo de teatro, né? Que você coordenava. Grupo de teatro. E nós ficamos amigos. Aquele tempo todo mundo solteiro, né? Eu já era velho nesse tempo, mas você era mais donzelo, né? Velho mais donzelo. E saía para procurar namoradinha, mas nunca demais, nunca fomos em festas, coisas, não. E tocar violão, né? Isso, tocar violão. Inclusive você aprendeu, até hoje estou tentando aprender. Estamos tentando ainda. Certo. Então vamos continuar, se eu chamar aqui o leitinho das crianças, né? Certo. Supermercado Vitória, qualidade e garantia para lhe servir bem. Localizado na Rua do Mercado Velho, proprietário Emanuel Caroline e também o Antônio Caroline, né? Play Fotos, 100% digital, 100% você, na Avenida do Comércio. Pastor, outro caso engraçado aí de pastor. Eu sei que pastor conversa com muita gente. Uma vez um pastor me disse que a irmã ligou 3 horas da manhã para ele. Pastor, vem aqui em casa, pelo amor de Deus, vem aqui. Ele pegou o carro, foi para lá. Chegou lá, ela saiu fora e disse, pastor, é o seguinte, esse muro aqui, eu faço ele assim ou assim? Então você faz aqui, do outro lado. Então existe coisa que tem que estar bem equilibrado, né? Aconteceu com você alguma coisa assim, parecida? Muitas coisas diárias, né? A nossa vida é a igreja, né? Então a gente está 100% para a igreja. Aconteceu aqui na sede, nós estávamos numa grande festa, uma festa de aniversário. E aí, você sabe, muita gente, você não tem como dar oportunidade para todo mundo, você tem que filtrar. Então são muitos obreiros, 15, 20 obreiros assentados no altar da igreja e você não pode chamar todos. Aí todo pastor tem esse costume de chamar um para representar os demais, né? Então, digamos que eu estou com 10 pastores, quero chamar o pastor fulano de tal para uma saudação representando os demais pastores. Em nome de um, ele representa todos, não é? E aí eu convidei esse obreiro para dar uma saudação representando os demais. Aí ele pega o microfone e diz, a paz do Senhor, meus irmãos, eu sou fulano de tal, esse aqui é o irmão fulano de tal, esse aqui é o irmão fulano de tal, esse aqui é o fulano de tal, esse aqui é o pastor Edinaldo, esse aqui é o pastor Naldo, esse aqui... E aí quando ele termina, eu pego o microfone, tiro aqui um pouco da proximidade da boca e pergunto, quem mandou tu apresentar os obreiros, maluco? O senhor. Só que na verdade ele disse, vai dar uma saudação representando os obreiros. Ele entendeu que era para apresentar os obreiros, né? Então esse mesmo obreiro, uma certa feita ele estava dirigindo o culto, isso lá no comecinho, graças a Deus hoje eles já estão bem treinados. E ele estava dirigindo o culto e aí ele foi dar a oportunidade e aí ele se confundiu, se embananou, como a gente costuma dizer, e deu oportunidade para ele mesmo. Ele dirigindo o culto, disse, agora eu quero chamar eu mesmo, irmão, eu quero dar oportunidade para mim mesmo para eu contar um testemunho. Eu lembrei da inauguração do Ministério Perus aqui da Valinda, aqui do lado, né? Teve um irmão que teve a oportunidade de cantar um hino e ele foi cantar. De autoria, né? Autoral, né? Autoral dele, e errou a letra. Então muita gente, os pastores de São Paulo, o hino de 5 minutos, 6 minutos, ele errou lá no minuto 3, né? E aí ele queria para voltar do início. Não, meu, pelo amor de Deus. Então tem muito disso. Ficou na história. A primeira pessoa ficou registrado, né? Você estava fazendo a filmagem, né? Tava. Ficou no DVD. Volta aí, não, pelo amor de Deus. É tortura. Vamos para frente. Pastor, chegamos no final do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse algo para a sociedade neopolindense, ou um conselho, alguma coisa que você queira falar. Olhe para essa câmera ali. Certo.
Primeiro eu quero falar para você, né, que serve a Deus, que já entregou a sua vida para Jesus e hoje está vivendo em plena comunhão com Cristo e com a igreja. Eu quero deixar, na verdade, a minha mensagem em um versículo que está em Marcos, capítulo de número... Vamos aqui, Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. Para você que já é servo de Deus, você que já serve ao Senhor. Marcos 16, verso 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta é uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Então você que já conhece ao Senhor, é uma ordenança não só para quem é pastor, para quem é obreiro, mas para todo cristão. Nós devemos nos preocupar de pregar o evangelho para todas as pessoas. Se elas vão aceitar ou não, não é responsabilidade nossa. O nosso dever, o nosso papel é pregar, é anunciar o evangelho, é anunciar a palavra de Deus. Então meu conselho é que nós venhamos viver esse momento, viver esse tempo e aproveitar todas as oportunidades para pregar o evangelho a todos que estão à nossa volta. E para você que ainda não serve a Deus, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero deixar também um versículo que está em Atos, capítulo de número 16, versículo 31, que diz assim: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então a mensagem que eu tenho de Deus para você é que se você crê no Senhor, há uma promessa de salvação e que esta salvação ela não vai ficar só em você, ela vai se estender pela tua casa, por toda a tua parentela. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Jesus veio para salvar o mundo e você está inserido neste mundo e você é importante, você é especial para Deus e Ele deseja salvar a tua alma. Ok, pessoas notáveis com o pastor Edinaldo, pastor da Igreja Ministério de Perus. Chegamos no final. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que tenha mais ainda daqui para frente, né? Valeu, pastor. Obrigado. Valeu. E, pessoal, obrigado por ter Tchau, tchau. nos assistido até agora. Um abraço. Tchau. Até a próxima.